Ah, então tá bom. Vamos lá, 1, 2, 3 e bom dia! Bom dia! Um atrás do outro. Bom dia, Esquece bom que eu disse. dia, bom dia. Bom dia! Bom Não, a dia! Yasmin, José, dá bom dia! Não. a Yasmin é a mais louca do grupo, velho. Do nada. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Ou boa tarde, ou boa noite, sei lá que hora que vocês vão ver esse vídeo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente vai apresentar um trabalho da psicologia clínica. É um trabalho muito legal que a gente vai desenvolver a origem da palavra clínica. Vai ter ali uma entrevista de uma profissional da área que já atua há um bom tempo. E eu espero que vocês consigam compreender todas essas informações. Estamos aqui hoje com os integrantes do grupo. Vamos apresentar um de cada um. Por favor, Gabriele, se pronuncie. Oi! Nossa, que falso! Oi, eu sou a Gabi. Temos o José. Por favor, José, se pronuncie. Oi, gente, tudo bom? Só gostaria de declarar que essa é a primeira vez que o Kenzo fala sobre a origem da palavra clínica sem explicar do que vem do clineiro. E eu fiquei feliz de não ter que ouvir a explicação do clineiro de novo. A palavra clínica vem da origem de temos a Yasmin Oi, gente! e eu que sou Kenzo Ohara. Bora pro vídeo. Antes da gente começar a explicar a psicologia clínica em si, primeiro a gente tem que entender de onde veio a palavra clínica e as suas evoluções até a gente começar a conciliar a psicologia com a clínica como a gente conhece hoje. A palavra clínica tem como sua origem grega de kliné, que significa leito. Originalmente é uma atividade do médico, que ao lado ali do paciente ele examina manifestações da doença para se fazer um diagnóstico e se prescrever um tratamento para a pessoa. Basicamente a gente pode ver o uso da observação e da entrevista que o médico ele precisa fazer, né? E esse procedimento já dá uma certa noção da influência do conhecimento médico sobre o fazer psi. Há 2.500 anos atrás a medicina era conhecida como uma coisa mágica do que racionalmente. E foi Hipócrates que transformou a medicina antiga na tentativa de entender a doença e procurar um tratamento para ela. Hipócrates ele é conhecido como o pai da medicina. Foi ele que iniciou a observação clínica e ele criou a anamnese, que é a ação de analisar um paciente, que consistia em medir a temperatura através das mãos, observar se tem manifestações da doença, ele apalpava algumas regiões do corpo e media batimentos cardíacos. Tinha outros métodos também que ele fazia. E foi com esse método da anamnese que ele se tornou tão importante na Grécia Antiga que ele conseguiu descrever várias doenças. Depois disso vieram os romanos e os persas, mas eles não tiveram grande contribuição durante bom tempo na clínica em si. O auge da clínica médica, ela foi ali no final do século XVIII para o início do século XIX, por causa dos avanços de conhecimentos biológicos e dos recursos técnicos usados em diagnósticos naquela época. Então chegamos no século XX, onde a medicina ela se vê com conhecimentos tão acumulados que eles perceberam que fosse a hora de separar as vertentes de conhecimento e especializar em uma área específica. Sendo assim, a medicina ela fragmenta em vários pedaços, assim como a conhecemos hoje. Por exemplo, cardiologia, pneumologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, entre vários outros. E essa separação da medicina acabou fazendo com que o paciente devesse escolher que especialista buscar quando estiver doente. É como se a clínica estivesse privando o leito, uma vez que o paciente, depois de descobrir seu sintoma por ele mesmo, sem uma ajuda de um médico, ele sabe qual médico especialista recorrer para se cuidar. Não sei se vocês já viram filmes antigos, mas era muito comum os médicos irem até a casa dos doentes e não ao contrário, né, como é hoje. Já que era uma área muito ampla de conhecimentos gerais e todos ali exerciam tal profissão, no caso a medicina. Agora sim, agora podemos finalmente entrar na psicologia clínica. Então, voltando um pouquinho na era vitoriana, que foi entre os anos de 1838 a 1901, não existia a prática ainda de um cliente buscar auxílio psicológico. Mas o nosso queridíssimo Freud, pai da psicanálise, ele implementa algumas inovações. Foi primeiramente na clínica psicanalítica, que é um deslocamento do saber. Aí vocês vão me perguntar, que deslocamento do saber era esse? E assim, é onde não é mais o médico que pode fazer algo para o seu paciente, e sim o próprio para si mesmo. Porém, tudo isso acabou sendo um saber inconsciente. E nesse processo todo, o analista ele é um mero facilitador,
dor, no caso, a condução do tratamento, ele apenas aponta o caminho. E o paciente ele não ouve apenas como se fosse uma prescrição médica, mas sim o próprio encontrar a verdade no próprio consciente. Então não é o analista que vai curar o paciente, e sim o paciente que vai se curar com o auxílio de um profissional. E um ponto bem importante, bem interessante também que eu vi é sobre a psicoterapia. O Freud ele elaborou um texto para explicar o método psicoterápico e logo de início ele adverte que muitos médicos consideram a psicoterapia um produto do misticismo moderno comparado à medicina antes de Hipócrates. Eu não sei se vocês lembram, né? Se vocês recordam. E na sua mera argumentação ele mostra que a psicoterapia, ela é um recurso bastante familiar aos médicos, tanto porque antigamente já foi utilizada na medicina e na modernidade utilizam também o recurso da psicoterapia através da sugestão de melhora na confiança do paciente naquele profissional que o trata. Assim, na minha concepção, então, um paciente, ele só vai percebendo suas melhoras, só vai tendo suas melhoras no profissional que está tratando dele, né? E segundo o Freud, uma grande quantidade de médicos revela que as doenças não são curadas pelos medicamentos em si, mas pelo próprio médico, ou seja, por sua personalidade, na medida em que através da sua influência psíquica existe uma melhora no paciente. Isso é muito interessante, é muito legal da gente entender, né? E a psicoterapia que o Freud propõe difere também na psicoterapia clássica da medicina, que era da sugestão, que é uma sugestão hipnótica em que o paciente deposita sua confiança a uma pessoa que tem uma fonte de conhecimento grande, né? Então, como a Yasmin disse, o método psicoterápico freudiano é muito diferente do método médico que eles tinham naquela época. Porque, para Freud, as pessoas tinham que resistir ao processo médico, tinham que resistir à entrada no consciente. Quanto mais a pessoa resistia, mais eles estavam chegando no problema. Diferente da proposta médica, que o paciente tinha que acreditar totalmente no médico e seguir à risca tudo que ele falava para poder conseguir se curar. Segundo ele, fazer o paciente se lembrar do passado é essencial, porque quando ele se lembra do conteúdo inconsciente, ele consegue encontrar a cura da doença e consegue tratar ela para poder deixar a pessoa melhor para viver o seu dia a dia. O Freud trouxe diversas inovações, tanto para a clínica quanto para a psicologia, sendo que as principais que valem ser destacadas aqui são a mudança no paradigma da medicina, que antes era através da observação dos sintomas, agora passa para a escuta do paciente, entendendo que ele é um sujeito histórico, que a doença dele pode não ser por causas físicas, pode ser trauma, repressão, e eles não tratam o paciente como um mero objeto de pesquisa, mas sim como uma pessoa conversando com outra pessoa. A partir dessa teoria, surgem diversas novas outras visões sobre como funciona a mente humana e como analisar elas. E, no caso, a psicologia clínica, assim como outras vertentes, vai buscar com foco na análise, auxiliar o indivíduo na inserção dele na sociedade e adaptar ele para diversas situações que o cotidiano pode apresentar. Assim, o profissional vai ter uma liberdade e uma autonomia muito grandes para poder trabalhar em várias áreas. O clínico pode atuar em unidades psiquiátricas, hospitalares, presídios, atendimento domiciliar e diversos outros lugares, porque ele tem uma grande flexibilidade de técnicas para conseguir usar em todas essas áreas. E assim nós chegamos na nossa entrevistada. O nome dela é Beta e ela se formou na Universidade de Cruzeiro do Sul, aqui em São Paulo, onde se especializou em teoria cognitiva comportamental e vem trabalhando numa clínica independente há quase 5 anos. Com relação às respostas dela, nós separamos elas em grupos de perguntas para poder garantir que vocês entendam o máximo possível sobre quem é ela e como é o trabalho do clínico no mercado de trabalho atual. O primeiro bloco, que vai ser apresentado pela Gabi e pela Yasmin, vai falar um pouco mais sobre quem é a Beta e como a formação dela influenciou nas escolhas profissionais dela. Depois, o bloco que vai ser apresentado pelo Kenzo vai discutir um pouco sobre a posição e a visão do clínico na sociedade em geral. Pois, o bloco apresentado por mim vai falar sobre as dificuldades que ela teve na inserção no mercado de trabalho. A gente vai falar das coisas que mantêm ela ainda trabalhando nessa área que ela tanto ama. E por fim, vamos discutir as dicas que ela deu pra gente e como essas dicas são importantes no processo de formação profissional.
Bem, Beta é o nome fictício que a gente escolheu para a psicóloga que nós entrevistamos. E eu vou começar falando um pouco da experiência dela como psicóloga, o porquê que ela escolheu essa área de atuação. A Beta, ela escolheu já na graduação essa área, porque foi quando ela teve o primeiro acesso. Então ela falou, opa, quero ir para esse lado da área clínica. E assim, a Cruzeiro do Sul, que foi onde ela estudou, os alunos começaram a partir da atuação profissional bem no comecinho já. A faculdade, ela tinha um perfil de que aprende na prática. Então, a Beta, ela conta que logo após a triagem, que foi feita no 2º ano, começa o processo diagnóstico e de toda essa parte prática das áreas de psicologia, ela se identificou muito com a da clínica. Ela teve uma afinidade maior. Então, ela foi se desenvolvendo lá no 4º ano, conseguindo se dedicar dentro das opções que a faculdade dela fornecia, o estudo da parte clínica sobre a orientação cognitiva comportamental. Então, ela comenta que nos últimos 2 anos da faculdade teve muito mais a essa abordagem sobre o manejo clínico do paciente nesse olhar. Agora, em relação de como começou no mercado de trabalho, a Beta nos diz que começou a atuar através de convênio e ficou pouco tempo porque identificou diversas falhas e acabava não conseguindo atender o paciente da mesma maneira como ela achava interessante. Então, os atendimentos eram curtos. Ela diz que conseguiu parceria com uma clínica que foi o espaço onde conseguiu se desenvolver e treinar suas habilidades. Inclusive, ela nos dá uma dica muito importante, que é para nós fazermos terapia e buscar isso quanto antes, porque temos questões a desenvolver e por mais que a gente estude e desenvolva nossas habilidades de analisar e de acolher o outro ali, nem sempre a gente consegue praticar tudo isso. Então é um conhecimento que complementa. Ela ainda acrescenta que quando conseguimos acolher as nossas falhas e as nossas dores, a gente consegue transparecer isso para o nosso paciente. E eu acho que é um ponto muito legal que já nos dá uma dica para começar a aprender a lidar com problemas e tentar criar uma empatia maior com o paciente. E durante a entrevista, pedimos para que a Beta nos contasse um pouquinho sobre como funciona suas sessões, seu trabalho na clínica. E, particularmente, eu acredito que essa seja uma das partes mais bonitas de toda a entrevista, porque já de cara a gente consegue perceber o amor que ela tem tanto pela profissão quanto pelo paciente. As minhas sessões não são sessões engessadas. Abraço, dou risada, cumprimento, preparo café, tomo café com o paciente. Porque eu acho que é importante ele entender que na frente dele existe uma pessoa, além de um profissional. E é legal, né, ela destacar isso, principalmente para nós que estamos no primeiro semestre, que estamos conhecendo a psicologia, aprendendo a lidar com as pessoas. E eu acho que é importante para o nosso crescimento enquanto profissional que a gente entenda o real valor da criação do vínculo, de cultivar a confiança no paciente dentro da clínica, para que ele entenda que ele não está sozinho. Outra questão interessante que levantamos para a Beta é sobre o que ela acha a respeito das inovações e tecnologia aplicada à psicologia. E ela cita que, levando em conta a sociedade em que vivemos hoje, nós precisamos estar atualizados o tempo todo. E chegou a um ponto de não ser mais algo opcional, sabe? E sim uma necessidade, não só da nossa profissão como psicólogo que atua na clínica, mas também de todas aquelas vertentes que lidam diretamente com o público. Então, saber manusear um Instagram, ou saber fazer uma sessão online, via Skype, e claro, fazer com que o seu paciente se sinta confortável com esse tipo de ambiente, saber explicar para ele como funciona. Então é importante que estejamos sempre em constante atualização para garantir a inserção da nossa própria profissão no mundo, já que, se vamos levar em conta o nosso contexto atual, vamos pensar na pandemia, no isolamento social, por exemplo, onde nós temos muitos profissionais dando apoio psicológico exclusivamente de forma virtual, a gente percebe como somos dependentes da tecnologia. Aí chegamos na pergunta em como ela percebe o papel do compromisso social da psicologia. Ela diz que o psicólogo ele se posiciona muito bem, só que tem uma falha muito na participação dos debates do CRP, que poderia enriquecer muito mais as discussões. Só que existem sim ainda profissionais que se posicionam. O conselho ele tem representado muito bem os psicólogos nesse tempo de pandemia, eles estão em todos os lugares das redes sociais, presentes ali, tanto no Facebook, Instagram, e isso auxilia a representatividade deles em sociedade. E que toda essa nova mobilização que o isolamento social está trazendo para a sociedade está sendo construído um
conhecimento sobre a área de uma forma gradual. Só que pode levar um tempo e que possivelmente nós estudantes agora que a gente colhe isso no futuro para se preparar para outros tipos de tragédia ou catástrofe. A gente entra numa outra pergunta que ela fala quais são as contribuições para a sociedade o trabalho dela tem oferecido. Ela diz que uma das principais que ela vê pelo feedback dos pacientes é o trabalho na assertividade, né, lidar com as emoções, como isso transparece nas relações que estabelece no dia a dia da pessoa. E outro fator que ela percebe que a melhora nos sintomas de ansiedade, depressão, qualidade de vida para alguns pacientes com transtorno bipolar e de uma forma geral tem sim uma melhora na articulação com as suas emoções e uma identificação melhor de seus pensamentos, né, o porquê eu tô pensando isso, o porquê eu tô sentindo isso, ou porquê eu tô agindo assim, e a melhora no senso crítico. Então, sobre a inserção no mercado de trabalho dela e as dificuldades que ela encontrou, toda vez que alguém entra em uma área relativamente nova para ela, ela pode encontrar dificuldades. Só que no caso da Beta, ela encontrou dificuldades não foram com relação a costumes que ela desenvolveu durante o período letivo. Foi com relação a construções que já existem com relação a alguns aspectos da profissão no geral. Dois dos problemas que ela cita, e eu acho muito interessante enumerar eles aqui, porque eles se relacionam, são com relação à atuação profissional dela e ao grau de formação acadêmica que ela tem. Então, primeiro ela fala que durante toda a carreira e a inserção no mercado, ela encontrou pessoas falando que ela só ia conseguir ter sucesso depois de vários anos trabalhando naquela área, o que pra ela é uma coisa retrógrada, pra gente também, porque você estuda 5 anos pra querer começar a trabalhar e a poder ajudar as pessoas, e do nada alguém fala que você não vai conseguir fazer isso. É frustrante. Em seguida ela cita do problema sobre a formação acadêmica, porque as pessoas só levam a sério aqueles que têm um grau de formação muito alto e desvalorizam o trabalho de outras pessoas que também estão contribuindo para a área. E para isso ela fala que a pessoa vem construindo um estilo em todos os anos de formação acadêmica, e esse estilo vai interferir em como a pessoa vai agir como profissional, sem falar que a quantidade de especializações vai depender muito dos interesses da pessoa, do que a pessoa considera sucesso profissional e do que vale a pena ser estudado. Mas independente do número de formações, todos os psicólogos e todas as pessoas no ambiente de trabalho devem ser respeitadas. Tudo isso vai interferir muito com relação ao que a pessoa vai buscar de formação para ela. E outro exemplo que ela deu, que ilustra perfeitamente essa situação no campo que ela encontrou quando entrou, é com relação à interação das pessoas na área clínica. Porque a clínica é uma vertente psicológica e a psicologia é uma ciência, e toda ciência é construtivista. Então é preciso usar uma troca de informações para poder colaborar com o crescimento e a expansão de conhecimentos na área. Só que as pessoas têm problemas em compartilhar esses assuntos, são coisas que eles poderiam compartilhar para poder ajudar na expansão e no reconhecimento, sem falar que poderiam ajudar muito no trabalho dos clínicos para conseguir promover mais a saúde, promover mais o conhecimento para as pessoas e diversos fatores que iam ajudar muito com a sociedade. Mas diante de tudo isso, é comum levantar a pergunta: por que ela não desistiu? Ela pensou em desistir? E não, ela nunca pensou em desistir. É uma coisa que ela fala que sempre foi dela. É uma coisa que ela sempre praticou, que é uma profissão maravilhosa que ela sempre quis fazer. E que ela vive feliz fazendo isso porque é o que ela sempre sonhou em fazer. E a principal motivação que ela tem, ela consegue contribuir de diversas formas com o crescimento das pessoas. Tanto que ela cita diversos momentos que ela gosta de ver a evolução do paciente quando ele chegou e quando ele vai embora. E que a atuação da pessoa na clínica é para contribuir com o mundo e deixar ele um pouco mais feliz. E quando ela consegue isso, deixa ela muito feliz com relação à clínica e impulsiona ela a continuar seguindo com essa profissão. E agora a gente vai pro quarto tópico, que são os conselhos e dicas para nós estudantes da psicologia. Ela fala que não são todas as pessoas, e nem os estudantes de psicologia, que conseguem se identificar, por exemplo, com a área clínica. E tudo bem. A gente aí tem 5 anos para conhecer as diversas vertentes da psicologia, como a psicologia educacional, psicologia da saúde, hospitalar, jurídica, social e ter outras vertentes. Então não precisa seguir esse estereótipo da sociedade implantada, do tipo, entrou no curso da psicologia, vai sair com uma clínica aberta. Pode ser que você queira sim seguir a carreira da clínica ou talvez não. Então a gente tem essa gama de possibilidades. Outra dica muito importante que ela pontua é não ficar analisando a família ou qualquer outra pessoa que você
tenha vínculo forte. Que quando a gente tá na aula de psicopatologia, a gente vê CID, sintomas, grupos, a gente vai acabar se identificando com tudo isso. É natural, só que a gente tem que aprender a dosar o quanto a gente vai colocar isso no dia a dia. Então, dependendo do comentário, algo do tipo que você fala, nossa, você tá muito depressivo, né? Você pode até desgastar algumas relações sem mesmo compreender o porquê, sendo que ao invés de ajudar a pessoa, você vai estar julgando e pode começar a ter um pequeno conflito ali. Se for em questão de análise mesmo, então deixa pela autonomia da pessoa, se ela quiser fazer terapia, ela faz. E por último ponto que eu acho que muito legal, que todos nós que estamos cursando psicologia, que a gente tem essa qualidade, não custa lembrar de colocar-se à disposição. É um ponto que ela falou que é maravilhoso durante a entrevista. Ela diz que é muito importante, porque você mostrar esse acolhimento, mesmo não estando do lado da pessoa, e dar a confiança de que você pode ampará-lo, isso é muito significativo pro outro, querendo ou não. E esse processo construtivo, desde o momento que a gente escolhe a psicologia como curso, ajuda muito pro desenvolvimento nosso no futuro, em qualquer área de atuação, independentemente do que escolhemos. Então acho que ficou muito legal essa entrevista. Ela recepcionou a gente muito bem, ela teve uma disposição ótima para conversar com a gente, respondeu todas as perguntas, e eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse breve resumo da entrevista que a gente teve dela. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo no vídeo, mandar na aula as questões se você tiver alguma parte que vocês não entenderam que a gente pode te explicar. Quem tem interesse por essa área também, né? Ter se motivado ainda mais. E eu espero que com esse trabalho vocês tenham aprendido um pouco mais, tenham absorvido um pouco mais algumas informações da clínica que realmente nem a gente sabia. E boa sorte aos demais grupos que forem apresentar o trabalho de vocês. É isso que a gente tem a desejar. Dá tchau, gente. Continue Beijo, estudando. Tchau, beijo. Aí vocês falam, é verdade, né? Nossa, a gente compara tanto. Pô, mano, nossa, é muito legal, mano. Vai A tomar pessoa no... fala isso aí, a gente, nossa, eu mesmo de psicopatologia, meu Deus. Ai, nossa, você tá fazendo psicologia? Ai, já pode ser meu psicólogo. Gente, coisa que eu odeio quando falam assim, ai, já odeio, pode ser é meu verdade, psicólogo. Não, a amiga. vontade é de morrer. Não, é tipo quando a pessoa se forma em medicina, aí chega numa festa, a pessoa, ó, eu tô com um caroço aqui, você pode dar uma olhada? Verdade, é isso mesmo. Total. É isso mesmo, acho que Eu tô com uma formação reativa aqui, você pode ver se você consegue resolver? Gabi! Ô, Gabi! Tem que Gabi, eu ser! te amo, e Oi, é eu sou a isso? Gabi! muito de surpresa! Mano, eu acabei de falar que eu vou apresentar os integrantes do grupo, cara. Eu tô no Twitter! Vai! Ai, Gabriele. Vocês vão se identificar Voltei. querendo. Caralho! Ai, Eu Gabi. sabia que ia acontecer. Eu sabia.